Tá certo. Então, gente, eu acho que alguns de vocês já me conhecem aqui, já, né, tem amigos, tem alguns alunos também. Mas para quem não me conhece, eu sou o Tadeu Andrade, eu sou professor na Universidade Federal da Bahia, de Língua e Literatura Grega, né? E aí eu resolvi fazer esse curso de extensão, esse segundo semestre, que é um assunto que eu estudei no meu mestrado, né? E que, de alguma forma, eu sempre permaneci um pouco próximo dele, que é a comédia grega antiga, mais especificamente Aristófanes, né? E aí minha ideia era fazer uma introdução mesmo, né? Apresentar alguns elementos básicos dessa produção literária, né, da comédia antiga, portanto, esse curso aqui, ele não pressupõe nenhum conhecimento prévio, tá? Então, eu vou falar coisas aqui que, para alguns, não serão novidades, né? Porque já tem algum contato com a literatura grega, já estudam cultura grega ou romana, né? Portanto, talvez não soem como novidade. Mas, como é um curso introdutório, eu achei melhor abordar algumas coisas fundamentais ali da cultura da Grécia arcaica e clássica, né? Que vão ajudar a gente a entender melhor o que é essa comédia antiga. Então, como eu disse antes, a minha ideia é que essa aula dure 1h30, 1h40 no máximo, e que depois a gente tenha um tempo para conversarmos, para perguntas, dúvidas, observações, tá certo? Para quem quiser o certificado, eu coloquei aqui em cima, vou repetir de novo, o link da lista de presença, tá bom? Tem aqui a lista de presença, depois eu mando de novo, mas por meio da aula. Quem quiser o certificado pode escrever o nome aí, né? Então, é uma lista de presença hoje, outra na quarta-feira. Já perguntaram, né, quantas aulas serão? Serão 2 apenas, hoje e na quarta, né? Será hoje na quarta, serão apenas 2, das 19 às 21, tá bom? Alguém tem alguma dúvida antes da gente começar? Gostaria de perguntar alguma coisa? Bom, eu creio que não tem nenhuma dúvida, então eu tento ver o chat, enquanto eu estou mexendo no slide não é muito possível, tá? Mas eu tento sempre dar uma olhada no que está no chat, então talvez se eu não ver alguma pergunta, alguma dúvida, ou repitam, ou falem, porque às vezes nessa brincadeira de ir para o slide e para apresentação de slide e para aqui para o Google Meet, eu acabo perdendo alguma coisa. Mas bom, então vamos lá, vamos falar de comédia, vamos falar de comédia grega antiga. Bom, então nessa primeira aula, como eu falei, a minha ideia é que a gente aborde alguns aspectos culturais importantes para entender a comédia grega, tá? Então, a gente precisa entender o que é comédia e o que é grego, né? O que a gente quer dizer com grego, porque isso pressupõe, né, um contexto histórico-cultural que, no caso da comédia, é especialmente importante para a gente entender esse gênero, né? Na tragédia também é importante, tem muitos temas do período, daquela cultura específica, que são fundamentais para a gente entender a tragédia, mas no caso da comédia é ainda mais. É um gênero, como vocês vão ver nessa aula e na próxima, muito conectado com o seu presente, né, com os seus acontecimentos, costumes e ideias contemporâneas. Então, é muito difícil ler a comédia, em especial a comédia de Aristófanes, sem abordar, né, o que está em jogo ali, tanto os antecedentes históricos como os acontecimentos contemporâneos desse autor, tá certo? Então, aqui são os tópicos que a gente vai abordar hoje. Primeiramente, o contexto histórico-cultural, o que é Grécia Antiga, o que é Grécia Clássica, né, como que era essa cultura grega,
as suas variantes, né, as suas mudanças no tempo e no espaço, isso tudo a gente vai tratar. Em segundo lugar, vamos falar dos precedentes poéticos, né? Queria mostrar, isso vai ser um ponto aqui importante na aula, que a tragédia e a comédia, elas não nascem, né, do chão, do nada, né, mas eles estão ancorados numa tradição performática muito forte na Grécia Antiga, né? Não são os primeiros gêneros performáticos, né, a terem, né, uma apresentação com música, dança, não, isso vem da tradição grega, e isso a gente vai comentar um pouquinho. Depois eu vou falar da Atenas clássica, né, o que é essa cidade nesse período, né, o que está em jogo lá, e aí, basicamente, a gente vai falar de duas coisas, que é o Império Ateniense, né, Atenas é uma cidade que domina outras nesse período, né, que tem um vasto domínio ali no Egeu, e também a democracia. Né? A democracia ateniense, ela é, assim, tema da comédia e também é importante para, vamos dizer assim, o estabelecimento desse gênero, né? Ela é importante para como esse gênero se desenvolve, para como ele era realizado. Né? Então, a comédia é tema e forma, né? A democracia é tema e forma da comédia. Então, a gente precisa falar um pouquinho sobre ela também. E, para fechar, e aí, de fato, o que está mais ligado aqui ao nosso tema diretamente, vamos falar dos festivais dramáticos atenienses, esses festivais em que a tragédia e a comédia eram apresentados, e, enfim, falar desses dois gêneros, né, suas semelhanças e principalmente as suas diferenças. Tá bom? Então, a gente tem bastante coisa para falar aqui hoje, e basicamente esse é o resumo do que a gente vai ver, tá? Então tá bom, vamos lá. Bom, o que quer dizer Grécia Antiga, né? Parece meio óbvio, mas é importante a gente esclarecer alguns pontos, né? Quando a gente fala de Grécia Antiga, em geral, a gente está pensando nas culturas de língua grega, que, né, ali entre o século IX antes de Cristo até o século VI depois de Cristo, né? Ou seja, é mais de um milênio, é muito tempo, né? E, portanto, a gente tem que tomar cuidado, porque, evidentemente, né, em todo esse tempo, em todo esse decorrer, muita coisa muda, né? Muita coisa nessas culturas mudaram, e isso impacta a poesia, impacta a literatura, tá? Eu já vou falar adiante, né, mas século IX é quando os gregos começam a usar o alfabeto fenício, tá? Tem outras mudanças culturais nesse período também, mas a adoção da escrita, do alfabeto fenício é um marco importante. E no século VI depois de Cristo, é o último momento ali antes da invasão dos árabes, né, que vão tomar boa parte do Império Romano do Oriente, que majoritariamente se usava o grego, né. Então é um fim ali da hegemonia romana, e isso marca, né, o começo da Idade Média e assim por diante. Evidentemente, essas datas, elas são convencionais, né, elas não, os historiadores olham e tentam classificar para fins de estudo. Né? Claro que esses marcos não são absolutos, né, que é um processo muito mais gradual. Bom, é uma civilização diversa no tempo e no espaço, né, a Grécia Antiga é um longo período, muita coisa muda, e a gente vai ver daqui a pouco que também é uma civilização, uma cultura que se, né, espalhou por muitas regiões, e com certeza com isso vem mudanças, né? E, no entanto, há alguns elementos unificadores que permitem que a gente fale de uma Grécia antiga, né? Por mais que nós tomemos cuidado, que é o idioma, né, idioma grego, uma tradição literária e uma tradição cultural mais ou menos una, né, por mais que haja variantes. Mas a gente vai ver isso. Vamos lá. Então, esse aqui, gente, é o mapa do mundo grego antigo entre ali o período arcaico e o período clássico. Isso quer dizer entre o século IX e o século V antes de Cristo, né? Então vocês podem ver aqui que a
cultura grega se expandia por muito mais lugares do que o território onde hoje é a Grécia, que basicamente é aqui o sul dos Balcãs, né? E onde também a gente tem os primeiros registros, né, de língua grega. Então, era uma cultura que se espalhou por várias regiões, pelo Mar Negro, no Egito, né, no norte da África, no sul da Itália, na Sicília, até aqui na Península Ibérica, tá bom? Então, realmente, se espalharam, a cultura grega, nas cidades gregas se espalharam por todo esse território, tá bom? Então, quando eu falava de diversidade espacial, é disso que eu estava falando. Bom, vamos falar aqui um pouquinho da cronologia, né? Eu falei que existe um longo período, né? Que a gente chama de Grécia Antiga. Então, é importante a gente subdividir e entender o que acontece nesse tempo todo. Tá? Bom, o período mais antigo que a gente tem notícia, né? Quer dizer, o primeiro momento que a gente tem ali os primeiros registros de língua grega é o chamado período micênico, tá? Período micênico, que é no segundo milênio antes de Cristo, né? Na chamada Era do Bronze. A gente tem algumas coisas dessa civilização, sobretudo resquícios arqueológicos. Eles tinham um sistema próprio de escrita, mas eles não deixaram nada literário, né? Geralmente são documentos burocráticos. Então a gente não sabe muito. A gente sabe que tinha povos de língua grega ali no sul dos Balcãs, mas a gente não sabe muitos detalhes dessa cultura, tá? O que importa é que no século XII acontece um grande colapso dessa civilização que habitava ali, né? E não só lá, acontece um colapso em várias regiões ali do Mediterrâneo oriental. E aquele sistema, né, que tinha palácios, tinha complexos, né? Aquela civilização ela deixa de existir. E some esse sistema de escrita que eles usavam, tá? Então, depois do século XII, quando tem esse colapso, a gente vai ter a chamada Idade das Trevas grega, né? Por que Idade das Trevas? Porque somem os registros, né? E também, assim como que por analogia com a Idade Média, né, que já foi chamada de Idade das Trevas, há um declínio econômico, um declínio populacional, né? Então, seguindo-se essa crise que ninguém entende muito bem por que aconteceu, né? Tem algumas explicações, mas ninguém sabe exatamente por que aconteceu. Bom, depois dessa Idade das Trevas, que vai mais ou menos ali até o século IX, a gente tem o período arcaico, tá? E aí o século IX, ele vai marcar algumas coisas, eu já falei do alfabeto, né? É o momento que os gregos vão adotar o alfabeto desenvolvido pelos fenícios para escrever a própria língua, mas tem outros fenômenos aí em jogo, né? A população cresce muito, na economia ela se recupera, começa a ter comércio, relações com outras civilizações. Então, o período arcaico, né, é o período de uma grande expansão, né? Depois dessa chamada Idade das Trevas grega, tá bom? E ele vai durar ali mais ou menos até o século VI a.C., tá? Até o século VI a.C. O período arcaico ele também marca uma expansão territorial, tá? Então, é o momento em que aquelas várias, né, cidades gregas ao longo do Mediterrâneo vão ser fundadas, tá? Porque a população cresce, algumas cidades ficam com muita gente, então eles começam a fundar cidades em outras regiões, né? E o período arcaico ele marca essa expansão territorial também, tá? E aí, veja, é desse período que boa parte da produção literária grega canônica vem, Homero, por exemplo, Hesíodo, entre outros. Tá? Bom, em seguida vem o chamado período clássico, né? O que encerra o período arcaico e inicia o período clássico, né? É a invasão persa, né? O Império Persa, isso a gente vai falar daqui a pouco, invade a Grécia continental, né? Essa invasão é derrotada por uma coalizão de cidades gregas lideradas por Atenas e Esparta, né? E a partir desse momento a gente tem o período clássico, né? E por quê? Porque tem algumas mudanças culturais, né? É um momento que vai surgir a diferença entre gregos e não gregos de uma maneira bastante acentuada, mas também é um momento de ascensão de Atenas como um império, tá? E aí
sobretudo no século V, né, vai haver conflitos entre as cidades gregas pelo controle da Grécia, né, sobretudo no século V, entre Atenas e Esparta. No século IV, outras cidades entram em jogo. Né? E aí esse período clássico ele só vai terminar, né, com a ascensão da Macedônia, né, que era um reino ao norte da Grécia que já falava grego, né, e Filipe da Macedônia, o rei, ele vai se tornar, né, transformar a Macedônia na força hegemônica ali da região, e o filho dele, que é Alexandre, né, Alexandre o Grande, vai fazer uma grande expedição contra o Império Persa e vai conquistar o Império Persa, né. Então, o período clássico, ele termina com as conquistas de Alexandre o Grande e com a morte dele, né. E com a morte de Alexandre, a gente vai ter o período helenístico, né, no qual os generais, né, de Alexandre vão dividir o império entre si, e os sucessores desses generais vão fundar reinos ali, né. O período helenístico ele é marcado, sobretudo, pelo forte desenvolvimento da escrita, né, a fundação de bibliotecas, é o momento em que a literatura passa a ser mais próxima do que a gente chama de literatura, né, está muito ligado com, passa a ser produzida na forma de livros, etc., certo? E aí esse período vai acabar com a conquista romana do Egito, tá? É o último reino helenístico, né? Seria o Egito, que foi conquistado por Alexandre o Grande, né? E depois foi governado pelo seu general Ptolomeu. Os descendentes de Ptolomeu governam o Egito até o século I a.C., até Cleópatra, né? Que vocês já devem conhecer. E Cleópatra entra em guerra contra a República Romana naquele momento, né, que está em guerra civil, e aí depois o Egito vai ser derrotado, né, e vai ser conquistado pelos romanos. Aí termina esse período, e enfim a gente vai ter o chamado período imperial, que é o momento em que essas regiões de língua grega estão sob o domínio romano, né, e é um período longo que vai da conquista do Egito até o final da Antiguidade, por assim dizer. Tá certo? O grego continua sendo a língua do Oriente do Império Romano, né? E até posteriormente, né, quando o Império Romano do Ocidente cair, vai se tornar a língua oficial do Império Romano do Oriente, que hoje em dia a gente chama de Império Bizantino, tá? Bom, em resumo, aqui, né, um resumo muito resumido, essa é a história aqui, né, dos períodos da história da Grécia Antiga, tá? Então, aqui em resumo, né, o que eu falei aqui para vocês, eu marquei aqui o período clássico em negrito porque esse é o momento da comédia de Aristófanes, né, sobretudo, então, e da tragédia também, tá bom? Então, quando a gente fala de comédia de tragédia, geralmente a gente está pensando no período clássico, né, o século V e o século IV a.C., tá bom? No entanto, para falar quando a gente fala, né, da comédia, da tragédia, a gente não deixa de considerar os outros períodos, né, porque como a gente vai ver, a comédia e a tragédia, elas pegam elementos, né, culturais que vêm de antes, né, que vêm pelo menos ali do período arcaico, e o texto das tragédias, o texto das comédias que a gente tem hoje em dia, que sobraram para a gente na forma de texto, eles vão ser estabelecidos, né, ao longo do período helenístico e do período imperial, tá bom? Então, por mais que a gente está estudando uma produção literária do período clássico, os outros períodos também têm um papel aí no nosso entendimento desse gênero, seja pelas influências anteriores, lá do período arcaico, seja pela maneira que os textos foram preservados posteriormente no período helenístico e no período imperial, tá bom? Bom, então, tive uma pergunta, né? O que quer dizer grego, né? Que é um termo usado pelos romanos para definir esse povo, né? Os gregos chamavam a si mesmos, no período clássico, de helenos, né? Mas grego ou heleno, né, o que definia esse povo? O que definia essa cultura? Isso é uma questão importante, tá? Que vai definir toda a poesia grega antiga. Então, uma
coisa que a gente já aprende no colégio, né, sobre Grécia, é o fato de não se tratar de um império unificado, né? A gente não tem um império grego, um reino grego. Nós temos diversas pequenas unidades políticas, né, ao longo do Mediterrâneo que tem cultura grega, tudo bem? E cada uma dessas pequenas unidades políticas, que a gente chama de polis, né, cidade-estado, né, cada uma dessas pequenas unidades políticas, ela tem uma autonomia, tá? E, é claro, junto com essa autonomia política, há uma certa autonomia de ordem cultural, tá bom? Então, cada cidade vai ter suas leis, cada cidade vai ter seus cultos, né? Existem deuses que são cultuados mais numa cidade, mais em outra, né? Bom, cada cidade vai ter seus costumes. E mais importante de tudo, cada cidade vai ter a sua língua, tudo bem? Porque não existe uma só língua grega. A língua grega, ela é, na verdade, um grupo de dialetos, tá? É um grupo de dialetos. Não existe uma única língua unificada no período arcaico, no período clássico. Uma analogia mais ou menos distante é pensar que o grego é como se fossem as línguas românicas, mais ou menos, tá? Hoje em dia. Então, você tem o espanhol, você tem o português, você tem o francês e o italiano e outras, né? E a gente consegue, falando português, entender mais ou menos essas outras línguas, né? No mundo grego, era mais ou menos assim, tá? Então, cada região, né, falava o seu próprio dialeto, né? Existem divisões que aqui não convém abordar, né, de subetnias, né, de grupos, né, de gregos que tinham um determinado dialeto. Existem alguns grupos de dialetos, né? Isso aqui eu não vou detalhar, mas o que importa é que a gente tem essa fragmentação linguística também, tá? Cada região tem a sua forma diferente de grego, mais ou menos há uma inteligibilidade mútua razoável entre esses dialetos, mas eles são diferentes e as diferenças são perceptíveis, tá? Isso vai ter um impacto, evidentemente, sobre a literatura, porque a literatura tem que ser composta em algum desses dialetos, né? E alguns desses dialetos do grego vão se tornar línguas literárias, né, por excelência. Um exemplo é o grego homérico, né, que é baseado num dos dialetos do grego, que é o dialeto jônico. Mas é só um exemplo, tá bom? Bom, então nós temos essa língua, né, que une, esse é um elemento de unidade, né, das cidades gregas, apesar de toda a fragmentação, apesar dos dialetos, há uma certa língua comum. Esse é um elemento que une as cidades, apesar de todas as diferenças, tá? O outro elemento é o panteão, quer dizer, a gente tem um grupo de deuses que são cultuados ao longo da Grécia. Evidentemente, esse culto não é igual em todas as regiões. Tem deuses que são mais cultuados numa cidade, outros mais cultuados em outras, né? E mitos diferentes, histórias diferentes a respeito desses deuses, a depender da região, tá? Existem essas diferenças. Mas, grosso modo, mais ou menos, existe um grupo de deuses, um grupo de divindades que é cultuado em mais de uma cidade grega, tá? Isso é um elemento de unidade também. Então, aqui só algumas imagens, né, de deuses na pintura, no relevo. Então, aqui a gente tem uma estátua de Afrodite, que é uma cópia romana, né, de uma estátua chamada Afrodite de Cnidos, né, de Praxíteles, e eu trouxe ela aqui porque ela era uma estátua ligada ao culto de Afrodite nessa cidade, né, em Cnidos. Então, veja, cada cidade tem suas divindades favoritas, né, ou que são mais cultuadas, mais prestigiadas, né, e em Cnidos, por exemplo, a Afrodite tinha esse lugar. Né, em Atenas, como diz o nome da cidade, Atena, né? Então a gente tem essa variedade de cultos, né? Cultos locais, com suas características locais, mas que, né, muitas vezes são de divindades que são reconhecidas no mundo grego como um todo. Tá bom?
Bom, além dos deuses, né, das entidades, das divindades que são reconhecidas por toda a Grécia, tem ritos e instituições que costumam aparecer no mundo grego como um todo, tá? Então, um desses ritos que aparece na Grécia como um todo é o sacrifício animal. Tá? Os gregos, eles cultuam os deuses com sacrifício animal. Esses sacrifícios têm diversas formas, né? É frequente que esse sacrifício seja um banquete, né, no qual se come a carne do animal, mas existem variantes no qual, né, o animal é queimado, né, como um todo. Então, tem diferenças, mas em geral os gregos eles praticavam, né, esse rito, o rito do sacrifício, tá? É considerado uma das bases, né, da religião grega. Outro costume é a libação, né, que é você derramar, o sacrifício é você matar um animal em honra aos deuses, né? A libação é você derramar, normalmente vinho, pode ser leite também, né? Derramar um líquido em honra aos deuses, tá? Então aqui a gente tem uma imagem de Apolo fazendo esse rito, né, num copo que era usado para fazer esse rito, tá? Então isso é um costume comum que tem em diversas cidades gregas. Outro rito importantíssimo, né, é o chamado simpósio, né, que a gente normalmente traduz por banquete, muito embora essa tradução não seja precisa, tá? Porque o simpósio, ele vem de sim, junto, né, com, e posses, que é bebida, né? Então, simpósio é beber junto, né? É uma reunião para beber junto. E normalmente é o momento depois do banquete, depois que se come, né? Os homens se reuniam para beber o vinho. E aí tem outras coisas, né? Tem poesia, tem canto, tem outros elementos aí nesse momento. Mas essa instituição do banquete, do simpósio, ela, em diversas formas, ela também é muito comum nas cidades gregas, né? E vai ser, como a gente vai ver, um dos veículos mais importantes da poesia, né? Um dos territórios em que a poesia mais vai circular, tá bom? E, além de ter costumes partilhados, né, assim, né, o sacrifício, né, o simpósio, as libações, os gregos também tinham festivais e santuários comuns, tá? Então isso é interessante. O mais famoso desses festivais, com certeza, as Olimpíadas, né? Que é estabelecida ali no século 8 a.C., em que várias cidades gregas se reúnem em Olímpia, né, ali no Peloponeso, no sul da Grécia, para disputas atléticas. Né? Esse é um exemplo. Né? As Olimpíadas é um desses festivais chamados pan-helênicos, tá? Festivais pan-helênicos. E onde aconteciam esses festivais? Em santuários panhelênicos, né? Em santuários aos deuses que eram visitados por todos os gregos. Olímpia é um santuário dedicado a Zeus, que era visitado por várias cidades. Outro muito importante era o santuário de Apolo em Delfos, onde havia o oráculo, né? Que era aquela sacerdotisa que previa o futuro, né? E que dava predições para quem a consultava. Isso era em Delfos, nesse santuário de Apolo. Né? E esse santuário era frequentado por gregos e não gregos, inclusive. Né? Tem testemunhos de povos não gregos frequentando esse santuário também. Mas era um ponto importante de encontro e de festivais, tá? Entre os gregos. Então, esses santuários partilhados, eles são um elemento importante dessa unidade, tá? Dos gregos. E, por último, os gregos, eles também se reconheciam por uma tradição literária em comum. Evidentemente, é uma civilização, é uma cultura fragmentada, cada cidade tem seus costumes, cada cidade tem os seus cantores, os seus poetas. Mas há alguns poetas, né, há algumas tradições que transcenderam, né, o seu local. Né? Então, o maior exemplo deles é Homero, né? Ou os poemas atribuídos a Homero. Não vou entrar aqui no mérito da historicidade, né, da existência de Homero, né, que se debate.
Mas a poesia de Homero ela vai circular ao longo de toda a Grécia e vai ficar famosa e reconhecida, né, em todas as regiões da Grécia. E junto com Homero outros, né, Hesíodo, Safo, né. Então há poetas, né, cuja obra fica famosa na Grécia como um todo e se torna meio que um patrimônio comum, né, um patrimônio reconhecido ali por todos os gregos como seu, de certa forma, tá? Então, esses poetas que todos os gregos reconhecem como seus, de certa forma, se tornam mais um elemento de unidade, tá? A gente vai falar mais deles daqui a pouco. Bom, e aí, esse é o contexto histórico-cultural, mais ou menos, tá? Que eu acho que leva, né, pelo menos, dá alguns elementos importantes para a gente pensar o que é Grécia Antiga no tempo e no espaço. Mas tem um outro elemento que eu acho que é interessante, que quando a gente fala de poesia grega, de literatura grega, a gente sempre leva em consideração, que é que os gregos chamam de literatura, o que a gente chama de literatura é muito diferente das práticas que os gregos tinham, tá? As práticas literárias que os gregos tinham. E eu falo por quê? Porque para nós, né, você fala literatura, eu acho que a maior parte de vocês, se eu falo literatura, a primeira coisa que vem na cabeça de vocês é um livro, né? Ou uma biblioteca, o que o valha, né? Para a gente, literatura está muito conectada com escrita, mesmo que a gente saiba que existe literatura que não é escrita, né? Mesmo que a gente saiba que existe canção, existe literatura oral, mas para a gente literatura está muito conectada com escrita. Isso não é verdade para os gregos da era clássica e da era arcaica, tá? É uma cultura em que a literatura é predominantemente oral, né? Em que a escrita, mesmo quando surge, ela é secundária, ela é de apoio, né? Mas a literatura oral, ela é produzida oralmente, né, e feita para ser apresentada, né, e por isso que eu coloco aqui performance, tudo bem? A literatura grega arcaica e clássica, ela é intimamente ligada com a performance, tá? Com a oralidade e a performance. Então, como eu falei lá para vocês, o alfabeto, em algum momento entre o século IX e o século VIII, ele é adotado pelos gregos, né? E aqui vocês têm nessa enécoa, né, que é basicamente um jarro para derramar o vinho, né? Talvez a inscrição mais antiga que a gente tem, né? Então aqui a gente tem uma inscrição, né? Então tem ali uma frase escrita em grego aqui, né? Uma das mais antigas, o que prova que nesse momento, né, o alfabeto já estava sendo usado por essa cultura, tá? Mas isso não quer dizer que os gregos usavam o alfabeto, tá? Isso não quer dizer que eles usavam o alfabeto para as mesmas finalidades que nós hoje em dia, tá? Então, apesar deles conhecerem a partir ali do século IX, do século VIII, o alfabeto, as letras, eles não usavam essas letras para as mesmas finalidades que nós, né? E vai ser muito lento, né, o processo vai ser muito lento esse processo pelo qual os gregos vão começar a usar cada vez mais a escrita, né, cada vez mais. Somente a gente vai ouvir falar de livros ali no finalzinho do século VI, e mesmo assim ainda considerado uma tecnologia estranha. O livro ele só vai se tornar parte assim, do cotidiano, propriamente dito, ali no século IV, século III, na era helenística, né, depois de Alexandre o Grande. Então, veja, né, é um longo período em que a escrita ela tem um papel secundário. Tá? Ela tem um papel secundário. Bom, então, se a poesia não circulava por meio de livros, quer dizer, se nesse primeiro momento a poesia é predominantemente oral, se ela não circulava por meio de livros, como é que ela circulava, né? Como é que alguém ficava conhecendo Homero, como que alguém ficava conhecendo a poesia de Safo, como que alguém ficava conhecendo, né, qualquer outro poeta aí? Por meio de eventos, tá? Por meio de eventos, algo muito próximo, né, do que seriam os nossos shows, né, as nossas festas.
Então, os gregos tinham as festas deles, né? Festas menores e festas maiores, né? Talvez a menor dessas festas seja o simpósio, que eu já falei, né? Essa reunião em que se bebia o vinho e se cantava poesia, tá? Então, uma das principais atrações do simpósio é o canto e a récita de poesia, tá certo? É um elemento fundamental, tá? Então, o simpósio vai ser não somente uma instituição que está em todo mundo grego, mas uma instituição na qual a poesia grega vai circular, tá? Ela vai ir para as mais diferentes regiões, porque, veja, eventualmente, a sociedade grega a civilização grega é muito ligada com o mar, né? Boa parte das cidades ou são ilhas ou são no litoral, então tem muito tráfico, né? Tem muita movimento, né? De comerciantes, de pessoas e tal. Então veja, né? Alguém que está numa cidade como estrangeiro e é convidado para um banquete, vai ouvir o que está sendo cantado lá, né? As canções que estão sendo cantadas lá, os poemas que são famosos lá. E se ele gostar de um ou outro, ele pode muito bem levar consigo para a sua cidade natal, né? Então veja que o fato de um poema, uma canção, né, estar num banquete não impede que ele circule, né? Pelo contrário, é um meio de circulação, tá? Aliás, alguém perguntou da lista de presença, alguém, acho que Isabelle aqui colocou, muito obrigado. Eu ia colocar de novo daqui a pouco. Bom, se o simpósio é uma celebração menor, a gente pode pensar em celebrações um pouquinho maiores, né? Entre elas, por exemplo, os casamentos, né? Casamento era um contexto também para canto e para poesia, tá? Então, existe todo um gênero literário grego, todo um gênero poético dedicado aos casamentos, que são os heptalâmios, ou chamados himeneus também, tá? Então, essas festas de maior porte, casamentos, funerais, né, que também são ocasiões religiosas importantes, embora elas não tomem toda a cidade, também vão ter ali a poesia como um elemento importante. Aqui nessa imagem vocês conseguem ver aqui ao lado dos noivos, né, um homem tocando a lira, né? Então isso indica que o canto ali tem um papel no casamento, tá? E também uma instituição importantíssima, que se vocês já viram tragédia, vocês já viram comédia, vocês já ouviram falar do coro, né? Tem lá o coro da tragédia, o coro da comédia. Mas o coro é muito mais antigo que a tragédia, muito mais antigo que a comédia, é uma instituição helênica fundamental, né? Coro é difícil de traduzir, tá? É um grupo que dança e canta, tá? Existe o canto e a dança unificados, e esses grupos, eles eram diversos, tá? Então, uma cidade podia formar coros de moças jovens, né? Coros de homens mais velhos, coros de homens adultos, quer dizer, dependendo das ocasiões religiosas, das comemorações, né? Dependendo de das ocasiões, havia esse grupo de pessoas que eram reunidos para cantar e dançar. E esses coros que podiam celebrar casamentos, podiam celebrar outras ocasiões, podiam celebrar cultos aos deuses, né? Eles eram um elemento importantíssimo para a circulação da poesia, né? Existem gêneros que são compostos para coro, né? Tem gêneros inteiros que são compostos para coros cantarem, né? Então, um exemplo são os cantos virginais, né, chamados partênios, que eram feitos para coros de virgens, né? E aí tem toda uma questão de apresentar essas moças para a sociedade, né? Também tem o ditirambo, que a gente vai ver daqui a pouco, né, que é um gênero de coros dedicado a Dioniso, né, dança e canto dedicado a Dioniso. Então, o coro é um elemento fundamental da cultura grega muito antes da tragédia e da comédia. Tá? A tragédia e a comédia, na verdade, vai adotar esse coro e vai transformar esse coro. Mas isso é um elemento muito anterior. Tá? E aqui a gente tem um coro de homens vestidos de pássaro, que pode ou não ter conexão com a comédia. Tá? Então, a gente não sabe exatamente se isso é uma comédia, mas é um coro, né, de homens vestidos de pássaro, ouvindo aqui
um homem tocando o aulo, que é um instrumento de sopro, tá? Bom, então, coisas que a gente tem que levar em consideração, tá? Que a poesia grega arcaica e clássica, ela é toda performática, ela não é uma poesia produzida para ser lida, né, sozinho, né, na sua casa, não. Né? A poesia grega arcaica e clássica é uma poesia feita para ser apresentada, para ser cantada ou recitada, né, muitas vezes com a companhia de dança, né, com vestes apropriadas. Então, a literatura grega arcaica e clássica é uma literatura performática, tá? Não é para ser lida. E aí vem algumas coisas interessantes para a gente pensar que já traz a gente mais para perto da comédia e da tragédia, tá? Que essa performance, o fato da poesia grega arcaica e clássica ser performática, faz com que frequentemente ela envolva assumir papéis, tá? Porque quem canta, quem recita, né? Quem canta e quem recita vai assumir um papel quando canta e quando recita. Eu já vou falar disso daqui a pouco. Isso é meio que um preparo para o que vai ser a tragédia e a comédia, tá certo? Então, vários poetas em algum momento vão fazer isso, tá? E se não eles, pelo menos quem canta é a canção deles. Já vou falar disso com mais detalhe, tá bom? E o que é interessante também é que o diálogo, que vai ser, né, o centro da comédia, o centro da tragédia, ele já é um elemento importante antes da tragédia e da comédia, né? Já é um elemento importante na epopeia, já é um elemento importante na poesia lírica, nas canções, tudo bem? Então, a tragédia e a comédia, elas não inventam o diálogo, né, como expressão poética, elas expandem esse elemento. Então, aqui eu trouxe dois exemplos só de gêneros literários gregos, que eu não vou entrar em detalhe, porque não tem tempo, tá? Mas esses elementos, né, de assumir papéis e de ter o diálogo no seu centro, já é perceptível, por exemplo, na poesia épica, né, na poesia de Homero, na poesia de Hesíodo, né? Em geral, o que é poesia épica? Um gênero literário dedicado à história de deuses e heróis. Também tem poesia sapiencial, poesia de sabedoria, né? E normalmente ligada com festivais, né? Apresentadas em festivais, seja pelos poetas, eles mesmos, chamados de aedos, ou por recitadores profissionais que recitam poemas famosos, né? Como que são chamados rapsodos, tá? Tá certo. Os registros mais antigos vêm do século 8 a.C., né, que aí são os poemas de Homero e de Hesíodo. Mas é uma tradição muito mais antiga, só que a gente não tem registro, né? Os mais antigos que a gente tem é Homero e Hesíodo, mas certamente é uma tradição muito mais antiga. O que me interessa aqui é apontar para vocês que de Homero, que compôs a Ilíada e compôs a Odisseia, esses poemas heróicos, 40%, 45% da Ilíada é só discurso direto. Tá? Então, em 45% da Ilíada são personagens falando, não é o narrador falando. Né? Na Odisseia, ainda mais, 68% do poema está na voz de alguma personagem, não está na voz do narrador. Tá? Isso acontece sobretudo porque tem um longo trecho da Odisseia que é narrado pelo próprio Odisseu. Tá? Então veja como dar voz a um personagem, falar como se fosse aquele personagem, é um elemento que já está desde Homero. Né? Uma marca da poesia homérica é o seu teor dialógico, né? O seu amplo uso do discurso direto. Tá? Isso tanto na Ilíada como na Odisseia. E Hesíodo também não escapa disso, né? Porque um dos poemas dele, que é Os Trabalhos e os Dias, é todo ele feito como se ele estivesse falando com o irmão dele, tudo bem? Então, é como se fosse o discurso de uma só personagem que fala para o irmão. Né? Então, Os Trabalhos e os Dias de Hesíodo é toda uma peça, né, de diálogo. É que a gente não tem a resposta do irmão, mas a gente tem a voz de Hesíodo, tá? Então, essa poesia épica, ela já tem um teor fortemente dialógico. Em vários momentos que o poeta, ou quem está recitando, vai ter que falar, não como narrador, mas como se fosse uma personagem, como se fosse Helena, como se fosse Aquiles, como se fosse Héracles, e assim por diante, tá bom?
Então, aqui tem um trechinho da Odisseia, né, do canto 9, que é o momento que Odisseu, ele está aqui não convém tanto dizer da Odisseia, mas a Odisseia fala do retorno desse herói, né, da guerra. Né? Odisseu estava lutando com os gregos na guerra de Troia, e a Odisseia conta toda a viagem de volta dele. Né? E tem um momento que ele está lá na corte de um rei, e o rei pede para ele dizer quem ele é, né? E aí ele vai contar toda a história dele, né? Por longuíssimos trechos da epopeia, né? É o próprio Odisseu falando. E aqui tem um trecho desse comecinho dessa narrativa de Odisseu. E ele fala assim, né? Sou Odisseu, filho de Laertes, famoso entre os homens por enganos de todo tipo, e minha glória chega ao céu. Né? Então é interessante, veja, o poeta ele está narrando a história de Odisseu, mas quando ele dá a palavra para Odisseu, né, quando Odisseu fala como se fosse ele mesmo, o poeta ele está interpretando Odisseu. Tá? Então isso é interessante, que é uma coisa que já chamava a atenção de Platão, já chamava a atenção de Aristóteles lá no século IV, que é o fato de a epopeia ter esse teor dramático, né? E que quando o poeta ele dá um discurso direto para uma personagem, de alguma forma ele está interpretando aquela personagem, né? Quando o narrador fala como se ele fosse Odisseu, ele está interpretando Odisseu. Então veja como já há um elemento dramático lá na epopeia, lá nos poemas heróicos, tá? Então, aqui, mais um outro trechinho, né? Agora dos trabalhos e os dias de Hesíodo, no qual ele fala com esse irmão, né? Que é Pérses. Pérses, coloca estes conselhos em teu pensamento. Ouve a justiça e esquece a violência de todo. Isso aqui é interessante porque, veja, Hesíodo provavelmente compôs esse poema para recitar num festival, mas ele trata aquela situação como se fosse um irmão falando para outro irmão, tudo bem? Então tem um teor aqui dramático, né? E principalmente se quem recita o poema não é Hesíodo, né? Quem vem depois e vai recitar aqui os trabalhos dos dias, vai falar o poema como se estivesse, né, se comunicando com Pérses, né? Então tem uma certa... Quem fala esse poema, de alguma forma, encarna Hesíodo, né? E se torna aquela personagem. Então tem um teor dramático aqui já na poesia épica, na poesia da epopeia. Tá bom? Bom, outro gênero que eu vou trazer só como exemplo, tem outros, né? É a chamada poesia lírica, que, em resumo, é canção, tá? Poesia cantada. Poesia cantada ao som de instrumentos. Sobretudo a lira, e daí, por isso, o nome lírica. Outro termo usado pelos antigos, principalmente, né, no período clássico, é a poesia mélica, que vem de melos, canção. Não vamos entrar aqui em detalhe, né? Mas é uma poesia de temas muito variados, tá? Ela pode ser cultual, ela pode ser de banquete, ela pode ser erótica, satírica, tem muitos temas possíveis na poesia lírica. A poesia é um pouquinho mais breve, não tende a não ser tão longa quanto a poesia épica, tá? E ela tem essa questão de ser apresentada em festivais ou em banquetes, tá? Então, em contextos mais ou menos públicos. Tá bom? E os registros mais antigos são do século VII a.C. Evidentemente, é um gênero muito, muito anterior, muito mais antigo. Mas ele nasce ali no século VII. Tá? Nasce não, desculpa. Os poetas mais antigos que a gente tem são do século VII. Tá? E o interessante da poesia lírica é que, frequentemente, a gente tem um eu ou um nós, né? Ou seja, um eu, uma pessoa só, ou um grupo, falando com uma segunda pessoa, um tu ou um vós, tá certo? Então, tem um diálogo implícito em boa parte dos poemas líricos, e, portanto, tem algo de dramático na poesia lírica, tá? Eu trouxe exemplos, vamos lá. Então, aqui a gente tem esse poema de banquete de um poeta do século VII e do século VI, chamado Alceu de Mitilene. É uma canção de bebida, né? É uma canção de chamar os amigos para beber. É um gênero muito comum na Grécia Antiga. E esses versos dizem o seguinte:
Não se deve entregar o alento aos males, pois nada conseguiremos entristecidos, biques. O melhor remédio é trazer vinho e embriagarmos-nos. Tá? Era um canto, era uma canção. O que me interessa aqui é que, para o seu, talvez ele tivesse um amigo chamado Biques, né, que realmente ele está chamando para o banquete. Mas a partir do momento que a outra pessoa canta essa canção, essa pessoa ela assume um papel, né? Então, quando alguém em outra cidade canta essa canção e ela fala com Biques, né? Biques, esse amigo de Alceu, não está lá, tudo bem? Então, nesse momento em que ele está cantando essa canção, ele está assumindo o papel de Alceu, tudo bem? Então, tem um fazer de conta aí. Né? Isso acontece hoje em dia também, né? Não, nem sempre você está triste quando você canta uma canção triste, né? Você tem algo, né? Quando você canta uma canção, tem algo de assumir um papel, né? Mesmo que você não esteja sentindo aqueles sentimentos, ou que você não seja exatamente, não esteja naquela situação descrita pela canção, né? Mas você, no momento que você canta, você assume aquela personagem, tudo bem? Então isso acontecia na Grécia Antiga também, quando você cantava uma canção de Alceu, né, dedicada ao seu amigo Bix, no momento que você está cantando, você acaba assumindo o papel de Alceu, tá bom? Falando para esse Bix que não está lá. Mas, além desse teor, né, dialogado que a gente tem na poesia lírica, e é muito frequente, né, muito frequente da poesia lírica tem um eu que fala para um tu, e aí quando você canta aquela canção, você assume o papel daquele eu. Isso é muito frequente. Mas tem o diálogo dramático, quer dizer, o poema em que você tem vozes diferentes se comunicando, também não foi inventado pela tragédia e pela comédia, tá? Já tem nessa poesia lírica, nessa canção grega, poemas dialogados, poemas que você tem duas vozes diferentes conversando entre si, certo? Então aqui eu trouxe dois exemplos de Safo. Esse primeiro aí, né, é uma canção de casamento, né? A gente não sabe exatamente como ela era apresentada, mas essa canção é um diálogo da noiva com a virgindade, né? Evidentemente, a noiva ela vai se casar, ela não vai ser mais virgem, e Safo ela dramatiza essa situação fazendo um diálogo entre a noiva e a virgindade, tá? Então, nessa canção de Safo, a noiva diria, né? Virgindade, virgindade, aonde vais me deixando? E a virgindade responde, não mais virei a ti, não mais, tá? Então veja como já tem duas personagens dialogando aqui num poema lírico, tá? Bem antes da tragédia, bem antes da comédia. E tem esse outro poema de Safo aqui, que seria o diálogo de Afrodite com um coro de moças, tá? Então, aqui a história tem a ver com a morte de Adonis, né? Que é um mortal, né? Que foi a amante de Afrodite, que morreu, e aí Afrodite lamenta, né? A morte de Adonis, e tem todo um culto na Grécia relacionado ao lamento pela morte de Adonis, e esse poema de Safo tematiza isso. E nesse poema a gente tem um coro, né, um grupo de moças falando com Afrodite, né? Então, o coro diz para Afrodite, né? Morre, Citereia, o delicado Adonis. O que faremos? E Afrodite responde, batei no peito, moças, e rasgai as túnicas. Tá bom? Então, veja, aqui, não somente a gente tem uma voz, né, que assume um papel quando você canta a canção, mas temos duas vozes, temos um diálogo dramático, já antes da tragédia, já antes da comédia, tá bom? Então, a diferença é que na lírica isso é opcional, isso pode acontecer, né? Aí na tragédia e na comédia, como a gente vai ver, o diálogo ele é necessário, né? Ele é uma parte fundamental do gênero, tá? Então, mas a possibilidade de você introduzir um diálogo sem narrador, né, na poesia já existia antes, já existia em Safo, tá bom? E o diálogo já era importante lá em Homero, né, na poesia épica. Então, isso não é exatamente uma novidade. Bom,
Então, vimos o contexto da Grécia arcaica, né, a expansão das cidades gregas pelo Mediterrâneo, né, a tradição poética, toda essa tradição poética que está antes da tragédia e da comédia e que vão ser importantes, que vai ser importante na formação desses gêneros, né, uma tradição oral, né, de oralidade, de performance. Portanto, a performance, a oralidade, a apresentação e até mesmo diálogos dramáticos existem antes da tragédia e da comédia. Tá? Mas agora eu queria olhar mais o contexto da Grécia clássica, tá? Ou seja, o século V ou IV, século V e século IV, que são o momento que a tragédia e a comédia vão surgir como grandes gêneros, né? Elas nascem um pouquinho antes, mas é nesse momento que elas vão se tornar famosas, célebres, né? E os poetas que compõem esses gêneros vão se tornar especialmente influentes. Bom, marcas da Grécia clássica, tá? É um momento em que a diferenciação entre grego e não grego ela vai ser ressaltada. Não que os gregos não sabiam que existiam outros povos, né, antes, que falavam outras línguas. Sabiam. Mas no período arcaico isso não parece ser uma diferença tão importante para eles, né, pelo menos no que sobrou. Né, não tem tanto essa diferença marcada entre grego e não grego. A partir da invasão persa, né, vai ser uma questão. Tá? Vai ter uma ideia de cultura grega em oposição à cultura não grega, que eles vão chamar de bárbara. E é normal, né, que essa cultura seja considerada pior que a cultura grega. Né? Então, existe um certo, entre muitas aspas, ufanismo grego nesse momento, né? Uma certa valorização do grego em detrimento ao não grego, em detrimento ao bárbaro. Tá? Bom, a polis continua sendo a unidade política básica, essas pequenas cidades-estado, né, que se espalham pelo Mediterrâneo. E aí, acontecimentos geopolíticos importantes do período. A Atenas, ela estabelece um império, né, vai ter o surgimento do Império Ateniense, e a partir disso vai haver guerras pela hegemonia da Grécia. Tá? Cidades gregas lutando entre si para ver quem que vai dominar a Grécia, quem que vai ser a cidade mais poderosa da Grécia, tá bom? E aí o período tem outros conflitos, mas o conflito mais importante é a chamada Guerra do Peloponeso, tá? A Guerra do Peloponeso, que na segunda metade do século V, de 431 a 404 a.C. Tá? O Império Ateniense vai ser um império naval, um império marítimo, que Atenas vai estabelecer no Mar Egeu, tá bom? Inicialmente, era uma aliança de cidades contra o Império Persa. Né? Depois que os persas não conseguem invadir a Grécia continental, as cidades gregas se unem para reconquistar territórios gregos que estavam na mão dos persas. Mas lentamente Atenas vai transformando essa liga, né, numa espécie de império. Né? E aí a participação passa a não ser exatamente voluntária, tá bom? E aí, em 454 a.C., Atenas pega o tesouro dessa liga e transfere para Atenas, e aí, de fato, alguns consideram que esse marco, né, que transforma a liga de Delos no Império Ateniense, tá bom? Então, Atenas vai pegar essa aliança e vai transformar no império particular, tá bom? E aí, as cidades que eram parte do império, elas pagavam para Atenas, né, ou dinheiro ou navios, né, porque como era um império marítimo, a frota marítima ela é importantíssima para a manutenção do império. Tá? Então aqui nós temos uma imagem, uma representação das guerras pérsicas, nós temos um guerreiro grego à direita lutando contra um guerreiro persa à esquerda, tá? Isso é famosíssima essa representação, né, das guerras pérsicas, e veja como a vestimenta do grego e a vestimenta do persa é completamente diferente. Tá? Então veja como é um período que ressalta as diferenças entre gregos e não gregos, entre grego e bárbaro. Tá? Então aqui nós temos um mapa da invasão persa, né? Temos o Império Persa aqui à direita, na Trácia, e as batalhas, né?
que os persas vão perder. E aqui a Liga de Delos, né, que depois vai ser o Império Ateniense, que são todas essas regiões aqui em amarelo. Atenas está aqui em vermelho, tá vendo? E todas essas regiões em amarelo estão sob o controle de Atenas, né? São o Império Ateniense. Então veja como, né, muitas regiões que estavam em controle dos persas, né, se tornam parte do Império Ateniense. Tá? E bom, dessa hegemonia, desse Império Ateniense, vai surgir um conflito muito forte contra Esparta. Tá? E isso vai gerar uma guerra, né, que é a chamada Guerra do Peloponeso, porque é a guerra, né, de Atenas contra Esparta e outras importantes cidades do Peloponeso. Tá? Peloponeso é a península que fica no sul da Grécia continental, e onde estava Esparta, Corinto e outras cidades que vão se levantar contra Atenas. É uma guerra que dura muito tempo, tá? E a Esparta ganha, Atenas perde e o Império Ateniense é dissolvido no final da guerra, tá bom? E essa guerra a maior parte da produção de Aristófanes foi feita durante essa guerra e tematiza essa guerra, tá? Vai ser muito discutido nas peças de Aristófanes, essa guerra. Então aqui nós temos um mapa da Guerra do Peloponeso, em vermelho é o Império Ateniense, tá? Em azul os aliados de Esparta, né, que lutaram contra Atenas. E aí em cinza estão as cidades neutras, algumas das quais depois vão se juntar a Esparta, principalmente aqui a Sicília, né? Então aqui é só o mapa da guerra. Bom, além desse contexto geopolítico de guerra e império, tem um elemento fundamental para a gente entender o período e entender a produção de Aristófanes, que é a democracia ateniense. Tá? Ela tem 2 séculos aí de predomínio, no final do século VI até o século IV. Tá? Tem uma formação lenta, que aqui eu não quero abordar, porque seria... tem muitos detalhes nesse processo, né, em que uma oligarquia no qual poucos dominavam, somente os membros de clãs aristocráticos ou que tinham muitos recursos participavam do governo, vai ter um processo no qual esse poderio político vai ser distribuído entre todos os cidadãos da cidade, independentemente da sua origem ou independentemente do seu poderio econômico, tá? Então, a democracia é para os antigos, né, no período clássico, sobretudo, a oposição direta da oligarquia. Tá? A oligarquia é o sistema em que os ricos ou nobres dominam todo o poder político. A democracia não. Democracia, a única exigência é que você seja um cidadão. Se você tem terra, se você não tem, se você tem meios próprios, se você não tem, se você vem de uma família conhecida ou se você vem de uma família qualquer, não tem diferença, tudo bem? A participação no poder é a mesma. Tá? E é uma democracia muito diferente da nossa, por vários motivos, né? Primeiro, e é isso a gente já costuma ver no colégio, é o fato de que é uma cidadania mais restrita, tá? Para ser cidadão, pelo menos no período clássico, né? Você teria que ser filho de pai e mãe ateniense, tudo bem? Então isso exclui os estrangeiros ou filhos de pais atenienses, mas que é só do pai ou só da mãe, tá? Então, tem que ser filho de pai e mãe ateniense. E para participar da política tinha que ser homem, né? A participação nas assembleias, nos tribunais era vedada às mulheres, tá? Então isso é bastante diferente também, né? Tem essa democracia patriarcal. Isso é uma diferença bastante grande. Mas é uma democracia diferente também porque ela é mais radical que a nossa, porque a democracia atual, né, o que a gente chama de democracia, é representativa. Você elege, né, um grupo para tomar as decisões políticas mais importantes, né, um presidente ou até mesmo um deputado. E em Atenas não era assim. Tá? Atenas, as decisões mais importantes eram tomadas em assembleia
composta por todos os cidadãos que pudessem comparecer, tá? Então, quem que vai decidir se a cidade vai entrar em guerra ou não, não é um magistrado, né, mas é a assembleia de todos os cidadãos reunidos, tá? Então, a assembleia, o grupo dos cidadãos tem um poder muito mais direto nas decisões políticas, né? E alguém mencionou aqui também, tem um fato importante na Atenas clássica também, que é a escravidão, né? Então, nem todo... veja, na cidade, a gente tem os cidadãos, né? Mas além dos cidadãos, nós temos os estrangeiros, que são livres, pessoas livres que moram na cidade, mas não têm cidadania, tudo bem? Então não podem participar das decisões políticas, e também é uma sociedade profundamente escravagista, né? A sociedade ateniense, pelo menos, tem uma estimativa aí de 30% da população que era escravizada, tá? E claro, evidentemente, os escravos, eles não tinham direito... nem mesmo sobre a própria liberdade, né, que dirá o direito político. Então, existe esse elemento também que é fundamental. Tá? Bom, tem algumas outras características da democracia ateniense que vale a gente observar, que parte dos cargos, né, recebia dinheiro, tá? Então, isso é uma inovação da democracia. Então, para incentivar a participação, sobretudo no júri, né, nos tribunais, havia um pagamento para você participar desses cargos, né? Tradicionalmente, na Grécia, você não tinha isso. Tá? Então, esse pagamento público é o que permite que pessoas que trabalhavam ou que não tinham muitos meios pudessem participar da política. Tá bom? Então, Péricles, ele vai estabelecer, vai ser um político importante do período, ele vai estabelecer esse pagamento do júri, tá? Que vai ser muito criticado por Aristófanes, tá? A gente vai ver. Vai surgir algumas lideranças novas nesse período, né? Então, se esperava na Grécia Antiga, mesmo em Atenas, mesmo na Atenas democrática, se esperava que a liderança fosse dos aristocratas, por mais que o poder último estivesse na Assembleia dos Cidadãos, né? Mas, ao longo do século V, vão surgindo novas lideranças que não são aristocratas, ou que vêm, cuja riqueza, geralmente são cidadãos ricos, mas cuja riqueza não vem das terras, que era considerada na Grécia Antiga uma origem mais nobre de riqueza, né? Muitos desses novos líderes vão ser donos de fábricas, né? Donos de oficinas de artesanato, tá? E eles vão, como que eles vão conquistar esse poder, né? Sendo oradores, tá? Então, veja, nós não temos uma figura como um presidente, nem mesmo como um parlamento na Grécia, que toma as decisões pelo povo, é o próprio povo que toma a decisão, que vota e decide. Então, como que uma figura pública, exerce influência sobre o povo? Sendo um orador na Assembleia, né? Sendo alguém que vai lá defender uma ideia. Evidentemente, em geral, esses oradores são figuras com bastante dinheiro, que têm tempo livre para se dedicar, né, quase de tempo integral ali à política, né? Mas muitos desses novos líderes não vão ser nobres, tá? E alguns deles vão ser chamados de demagogos, que hoje em dia é xingamento, né, demagogo. Mas lá simplesmente significava líder do povo. Eram essas figuras que se destacavam na Assembleia e se tornavam líderes do povo. Aristófanes vai criticar muito essas figuras, em especial uma delas chamada Cleão, né, que, a acreditar nas comédias, era inimigo do pessoal do próprio Aristófanes, né? Então, Aristófanes vai criticar muito essas figuras. E esses demagogos eles vão ser criticados por Aristófanes, entre outras características, por serem agressivos, né? Tanto na agressão contra seus inimigos políticos, como por defender a guerra contra Esparta. Tá? Então, muitos desses demagogos vão ser os mais ferrenhos defensores de manter a guerra contra Esparta e não firmar a paz, né? Ao contrário dos aristocratas mais tradicionais, que em geral são mais favoráveis a Esparta. Tá bom? Ainda que Péricles,
que está antes desse período era um aristocrata que era a favor da guerra. Então, não é tão assim, né, certinho, mas, em geral, essas figuras novas são a favor da guerra. Então, aqui nós temos um decreto do Conselho de Atenas, né, que era o órgão que redigia as leis que iam ser votadas. Então, a gente tem uma inscrição do período, do século V. E o século V também, isso vai ser muito tematizado pela comédia, é um momento de grande novidades culturais, tá? Nenhuma delas vem do nada, nenhuma delas vem do zero, né? Quase todos a gente consegue ver precedentes em períodos anteriores, mas a verdade é que muita coisa muda, tá? Muita coisa muda, surgem novos pensadores, novos gêneros literários, e isso é bastante impactante aos olhos dos contemporâneos, né, daquele momento, né? Então, Aristófanes vai ser muito atento a essas novidades. Então, vai surgir nesse período a filosofia, né, essas figuras que vão ser chamadas de filósofos, como Heráclito, Protágoras, Sócrates, né, e aí muitos deles têm ideias pouco convencionais, né, que vão se opor às ideias mitológicas tradicionais, vão propor outras interpretações de mundo, né. É interessante que muitos deles vão compor obras, alguns vão ser poetas, outros vão compor obras em prosa, né, para expor suas ideias. Por exemplo, Heráclito, né, tinha um livro em prosa, então a prosa como meio de expressão é uma novidade desse período, né, da passagem do século VI para o século V. Até então, toda a literatura grega era poesia, né? Então surge o livro e com ele a possibilidade da prosa, né? Então, a prosa filosófica vai ser uma novidade desse período. A Grécia Clássica também vai ter um grande desenvolvimento da oratória, né, porque, veja, em Atenas, né, sobretudo, não só, mas em Atenas, a Assembleia, os tribunais, esses contextos em que tem a fala pública vão ser fundamentais, vão ser importantíssimos, né, para a democracia ateniense. Então, a técnica da oratória, a técnica do discurso, a técnica do convencimento vai ser importantíssima, tá? E vai começar a ser cultivada, e vão, né, surgir professores especialistas nas técnicas oratórias. Isso também vai ser comentado por Aristófanes, tá? E também surge a história, né, como um gênero literário, essa tentativa de interpretar o passado a partir de relatos, indícios, né? Até então, o passado era domínio da poesia. Agora vai surgir esse gênero em prosa, que vai investigar o passado, né? Heródoto, Tucídides. E a medicina também vai ter um grande desenvolvimento nesse período. E aí a figura mais famosa é Hipócrates, tá? Mas nas artes, né, no que hoje em dia a gente chama de artes, mas, né, na escultura, na pintura, na poesia, também vai ser um período de novidades, tá? A pintura e a escultura e a arquitetura vão desenvolver muitas novas técnicas, né, e vão surgir novos gêneros literários, tá? Então, vai surgir a tragédia, vai surgir a comédia, né? E são gêneros literários novos, né? Ao contrário da epopeia, que a gente não sabe quando começou, ao contrário da lírica, que a gente não sabe quando começou, a tragédia e a comédia a gente sabe que começou entre o século VI e o século V, né? São gêneros novos. E aqui eu só coloquei alguns nomes importantes dessas, da arquitetura, da escultura, da poesia, tá bom? Então, aqui, né, o Partenon, né, um dos maiores exemplos da arquitetura desse período, né, o Templo de Atena em Atenas, que é uma escultura do período clássico, né, a escultura desse período ela vai primar por esse realismo anatômico, né, uma apresentação do corpo humano mais próximo ao corpo real, né, ainda que idealizado, tudo bem? Então, a gente tem essa estátua de bronze, uma das poucas estátuas de bronze que sobrou, e a técnica da escultura em bronze, ela vai ser desenvolvida nesse período, né? E aqui a pintura. Sobrou pouquíssimo da pintura grega, porque vocês imaginam, né? Séculos ali, as paredes apagam, perdem a cor.
Então, a gente não tem quase nada da pintura grega. Mas temos alguns exemplos. Esse aqui é um exemplo tardio, lá na Macedônia, de pintura, tá? E mostra algumas técnicas que estavam sendo desenvolvidas no período. Bom, um elemento importante dessa Atenas clássica, dessa Atenas democrática, que vai ser determinante para a comédia e para a tragédia também, são os festivais, tá? Os festivais que eram um dos ambientes em que a poesia mais era apresentada, uma poesia tradicionalmente performática, né? E é interessante que em Atenas, várias atividades da cidade, elas eram financiadas mais ou menos pelo público, né? Financiadas pela própria cidade. Então, a arquitetura, né, a Acrópole ateniense foi construída com o tesouro da cidade, tá? Com dinheiro público. Tá? E, para algumas atividades, a cidade ela não financiava tudo diretamente, mas ela escolhia cidadãos muito ricos para financiarem essas atividades, né? E era uma obrigação. Então, se a cidade decidia que fulano tinha que financiar determinada coisa, ele tinha que fazer isso, né? Ou seria processado pela cidade, tá? Então, a frota do Império Ateniense, por exemplo, era financiada pelo dinheiro dos taxiarcas, que eram cidadãos escolhidos para financiar um navio de guerra. Tá? Disputas atléticas em Atenas eram financiadas por ginasiarcas, né, que financiavam o treinamento desses atletas, né, para participarem dessas competições. E o que nos interessa aqui mais diretamente é a figura do corego, né, da coreguia, né, que é aquele que financia as apresentações corais, as tragédias e as comédias. Né? Então, por exemplo, Sófocles, né, quando ele ia fazer uma tragédia, a cidade escolhia alguém para financiar a tragédia dele. Né? E aí, claro, tudo, né, figurino e principalmente o treinamento do coro, né, que era feito, como a gente vai ver, de amadores, né? Então, eles precisavam ser treinados. Por mais que todo cidadão grego soubesse dançar e cantar, mais ou menos, porque é parte da cultura, né? Havia esse treinamento desse coro, isso era financiado por essa figura do corego, né? Dizem que Péricles, por exemplo, foi corego de Ésquilo, né? Então, tem essa... Era uma obrigação, mas também era uma forma de conseguir prestígio público, né? Você financiar uma tragédia vencedora, né? Um compositor de tragédias vencedores, isso também era uma honra, ainda que fosse uma obrigação também, tá? Bom, e em Atenas tem dois festivais que são fundamentais para a gente pensar em comédia e em tragédia, tá? Que são as Grandes Dionísias, que é um festival de primavera, e as Lenéias, que é um festival de inverno. São dois festivais dedicados ao deus Dioniso. Né? Tem várias atividades nesses festivais, não é só teatro, tá? Não é só apresentações dramáticas, mas elas são, assim, uma parte importante dessas celebrações, tá? Então, aqui nós temos Dioniso, uma representação posterior, né, do período helenístico de Dioniso. Aqui tem vários elementos importantes na conexão dele com o mundo animal, com o mundo vegetal, com a natureza, o seu aspecto andrógeno, né, que não vai ser sempre que vai aparecer, mas alguns poetas ressaltam, né, a androginia de Dioniso, né, isso são elementos importantes desse deus. Quem que é Dioniso? Né? É um deus do vinho, mas não só, tá? Ele é um deus da natureza líquida, né? Alguns propõem. Um deus que é o deus da natureza em movimento, tá? E todo tipo de movimento. É um deus que se metamorfoseia, que metamorfoseia os outros, né? E, por ser o deus do vinho, ele também é o deus da loucura, né? Da mudança mental, de estados mentais, deus do êxtase, tá bom? Então, todo tipo de metamorfose, todo tipo de mudança, todo tipo de fluidez é própria de Dioniso, tá?
e, portanto, que a androginia que vocês viram nessa outra representação é um elemento importante, porque, de alguma forma, ele tem entre o masculino e o feminino, né? Então, essa liquidez, essa transição é importante na figura de Dioniso, tá? Ele é filho de Zeus, que é o principal dos deuses, né? E de Semele ou Tione, que é uma princesa tebana, né? E na mitologia, ele é considerado um deus novo, um deus recém-chegado, né? E aí tem toda uma briga, né, o culto dele não ser aceito, né? E aí tem reis mitológicos que vão tentar se voltar contra Dioniso, Licurgo, Penteu é o mais famoso por causa da peça As Bacantes de Eurípides, né? E eles vão ser punidos pelo deus, tá? Por não aceitarem o seu culto. Mas, então aqui a gente tem uma representação em Pompeia, né? Da morte de Penteu, que está sendo morto aqui pelas seguidoras de Dioniso, as Bacantes, entre elas a própria mãe dele, né? Então, esse é o tema das Bacantes. Mas, na verdade, apesar do mito dizer, né, que Dioniso é um deus novo, a gente sabe pelos resquícios arqueológicos, por inscrições ali da Era do Bronze, que Dioniso é um deus antigo. Né? Curiosamente, deuses que são bem mais recentes, como Afrodite, a gente sabe que é um culto que veio do Oriente, ali no período arcaico, né? O próprio Apolo, são cultos mais recentes. Eles não são considerados recentes pelo mito, tão recentes assim, né? E Dioniso não, que é o que a gente tem indícios que é um culto ali da Era do Bronze, ele é considerado um deus novo. E talvez seja da própria natureza do culto do deus, né? Quer dizer, por mais que a gente sabe que historicamente é um culto antigo, o fato dele ser um novo, né, talvez ressalte dele ser novo na mitologia, talvez ressalte essa coisa de ser um deus do trânsito, né, um deus da mudança, né, um deus dos limites, da ultrapassagem de limites. Tá? Talvez esse mito aí da chegada de Dioniso, por mais que não corresponda com a história, talvez ressalte esse aspecto do Deus. E é esse Deus aqui que vai ser louvado nos festivais nos quais eram apresentados a tragédia e a comédia. Tá? Dentre esses festivais, né, a Grande Dionísias, é um festival relativamente recente, ele surge no século VI a.C., num período de tirania ainda, não era democracia. Mas no período clássico, vai ser o grande festival ateniense, né? Um dos maiores festivais, junto com as Panateneias. E por quê? Porque é um festival de primavera e na Grécia, no inverno não dá para navegar, isso até hoje. É muito difícil navegar no Mar Grego no inverno, tá? Tem muitas ilhas que ficam inacessíveis até hoje. Então, na primavera é um momento que dá para você navegar. Então, muitos estrangeiros, veja, Atenas é um centro de império nesse momento, né? Então, esses estrangeiros, eles chegam de várias regiões, vão para Atenas e, então, portanto, é um festival muito povoado, né? Não somente com atenienses, mas com pessoas de todo o mundo grego. E também, no período do Império Ateniense, é um momento de Atenas mostrar o seu poder, né? É um momento de Atenas mostrar toda a sua exuberância, né, e seu poder de império, né? E aí vai ser um momento, vai ter várias coisas acontecendo nesse festival, vai ter sacrifícios, procissões, celebrações, mas vai ser um momento que Atenas vai receber os tributos das cidades que pertencem ao império, tá? Então, é um momento muito importante para Atenas para se colocar como força política, tá? Então, existe esse fundo político nesses festivais. E isso vai ser importante porque na comédia, porque, por exemplo, né, aquela figura que Aristófanes não gostava, aquele político chamado Cleão, né, ele teria, a gente não sabe se isso é verdade, mas Aristófanes diz numa comédia que Cleão teria processado Aristófanes por criticar Atenas na frente dos estrangeiros, né? Então essa presença dos estrangeiros na Dionísia é tematizado pela comédia várias vezes, né? Então, é um festival de exaltação da democracia ateniense e do Império Ateniense. Então, é um festival muito importante mesmo. E de poesia, né, a gente tinha ditirambos, que é um tipo de poesia lírica, coral, tá?
tragédias, dramas satíricos e comédias, tá? De tragédias, a gente tinha 3 poetas apresentando, cada um deles apresentava 3 tragédias, né? 3 poetas, cada um 3 tragédias, que a gente chama de trilogia, e uma quarta peça que é um drama satírico, tá? Que é uma mistura, grosso modo, é uma mistura de tragédia e comédia, tá? Então, os tragediógrafos, os poetas trágicos, eles apresentavam 3 tragédias e um drama satírico, né? E também tinha apresentação de comédias. Antes da Guerra do Peloponeso, eram 5 comédias, tá? Eram 5 comédias. Mas depois que a Guerra do Peloponeso começou, passou a ser só 3 comédias, né? Cada poeta apresentava uma, tudo bem? Então, esse é um elemento, esses são os gêneros poéticos que eram celebrados ali nas Dionísias. E o outro festival, um festival mais antigo, mas é um festival menorzinho, que é as Lenéias, tá? Que é um festival de inverno, como eu disse, é difícil viajar na Grécia no inverno, então é um festival mais para quem mora na cidade mesmo, né? Tanto cidadãos quanto estrangeiros. Tem ritos, procissões, né? E, curiosamente, nas Lenéias as comédias vão ser mais importantes, tá? Tem 5 comédias, uma para cada poeta. Durante a Guerra do Peloponeso, só 3. E 2 poetas de tragédias, né? E cada poeta só com 2 tragédias dessa vez, tá bom? Então a comédia ela é mais secundária nas grandes Dionísias, mas nas Lenéias é ela que toma a frente, né? Então, não sei, talvez por ser um festival de inverno, né? Que é um momento meio deprimente do ano, não sei, né? Mas de qualquer maneira a comédia ela é mais importante nas Lenéias. E boa parte das peças que a gente tem de Aristófanes foram apresentadas nas Lenéias, tá? E é interessante que essas tragédias e essas comédias, elas não eram apresentadas só por serem apresentadas, tá? Elas eram parte de competições, tá? Eram parte de competições. Então, os poetas que apresentavam, né, eles disputavam entre si para ver quem ganhava o primeiro prêmio, né, de melhor trilogia trágica, de melhor comédia, tudo bem? E a cidade, ela está totalmente envolvida na produção, tá? Dessas comédias e dessas tragédias. Porque o coro das comédias e das tragédias eram compostos por cidadãos sorteados, tá? Era sorteio e o coro era composto por cidadãos, tá? Os poetas tanto os poetas quanto os atores, eles eram escolhidos e financiados pela cidade, né? E a competição era julgada por juízes selecionados pela cidade. Então, veja, a cidade, a democracia ateniense, ela está em todo o processo da tragédia e da comédia. Desde o coro, até a seleção dos poetas, até, né, o julgamento da competição, quer dizer, tudo é feito pela cidade de Atenas como um coletivo. Tá? Então, a democracia aqui ela é fundamental para o desenvolvimento da tragédia e da comédia, em todas as suas etapas. Tá? Ela vai ser tema, frequentemente, das comédias, mas ela participa da própria produção dessas peças. Isso aqui é o Teatro de Dioniso, né, onde eram apresentadas as tragédias e as comédias. Essa estrutura em pedra, ela é do período helenístico, né, ela é do final da Era Clássica, e depois vai ter reformas no período helenístico e no período romano. Né, no período do século V, que é a época de Aristófanes, esse teatro era de madeira, tá, não era de pedra. Mas era nesse lugar aqui, aos pés da Acrópole, tá, onde no século IV chegou a ter lugares para 17 mil pessoas. Tá? É muita gente para aquele período. Isso aqui é a estrutura do teatro, né? Vocês conseguem ver aqui a plateia. E aqui vale notar 2 estruturas, né? Primeiro é a orquestra, que é onde ficava o coro, né? E no centro da orquestra tinha um altar, né? Tinha um altar. Então isso sublinha a natureza religiosa desse festival, né? E atrás da orquestra, nessa parte aqui, tinha uma escadinha que levava para o palco, né, que era chamado de skene, né, cabana,
que dá cena, né, em português. E é onde ficavam os atores, onde tinha o cenário, tudo bem? É mais ou menos essa aqui a estrutura do teatro. E atrás aqui, né, do palco, tinha o templo de Dioniso, tá bom? Então, aqui, para falar da comédia grega, né, eu trouxe algumas representações em vasos. Essas representações não são da comédia aristofânica, tá? Muitos deles vêm da Itália, que representavam gêneros dramáticos, né, tipos de comédia daquela região, tá? Mas, pelo que a gente vê pela descrição, pelo que a gente vê, né, dos testemunhos, essas representações visuais desses gêneros dramáticos, né, burlescos da Itália são semelhantes ao que acontecia em Atenas, né, na comédia. Então nós temos esses figurinos bizarros, essas máscaras grotescas. A comédia vai estar muito conectada com o estranho, o feio, né? Então aqui outra representação. Veja que o grotesco aqui tem um papel importante. E aqui a gente tem a representação que a gente não sabe se era de uma comédia, mas que é de um coro de cavaleiros. Então tem muitos, a gente viu lá, né, um coro vestido de animais. Essa proximidade com o mundo animal é muito própria da comédia. A gente tem muitos coros de animais. Inclusive tem uma peça do Aristófanes que chama Cavaleiros, né, que é o coro de cavaleiros, provavelmente muito parecido com esse aqui. Tudo bem? Esse aqui a gente não sabe se é de uma comédia, mas é um coro de cavaleiros, né? Então, homens vestidos de cavalo e outros montando em cima, né? Então, essa conexão com o grotesco, com o mundo animal, são alguns traços da poesia cômica, né? Bom, então, enfim, né? Comédia. O que é a comédia? Vamos ver aqui alguns traços que a gente vai tratar melhor na próxima aula, tá? O termo parece vir de comos, que é farra, e oidé, que é canto, tá? Então é como oidé, né? Como oidia, é o canto da farra. Então traz esse aspecto festivo, esse aspecto, né, burlesco que é próprio da comédia, tudo bem? Isso é uma possibilidade, né, de etimologia da palavra. É um gênero de poesia dramática. O que isso quer dizer? Que não tem ninguém contando a história, não tem narrador, só tem os atores interpretando os personagens e o coro, tá? É um gênero que vai misturar a tradição recitativa com cantos líricos. Então, o que eu quero dizer? É um gênero que é parcialmente recitado nos diálogos, mas também tem canto, também tem música, também tem dança, tá? Então, é um gênero muito próximo da tradição lírica grega, que tem a canção, que tem a dança, que tem o coro. Bom, o que distingue a comédia? O ridículo, né? Isso vai aparecer, a gente vai ver que a comédia muda muito, mas isso não muda, né? Comédia, ela tem essa presença do ridículo, do riso, né? Os personagens, as situações são mais cotidianas, mais vulgares, mais baixas, tá bom? Elas tratam de assuntos que não são considerados elevados, solenes, não. Conta do cotidiano, do baixo, do vulgar. Esses são os temas da comédia, tudo bem? E, em geral, são histórias que terminam bem. Né? O contar da tragédia, que muitas vezes termina mal, embora não sempre, né? Tem muitas tragédias que terminam bem, mas, em geral, a comédia termina bem, né? Com o triunfo do protagonista. E é interessante que no século V, a tragédia e a comédia meio que formam um par de opostos, né? Basicamente, um é o oposto do outro e, de alguma maneira, um parece que está evitando o outro. Tá? Isso se dá em vários níveis, tudo bem? Por exemplo, a relação com a realidade presente. A tragédia ela se afasta do presente, seja porque conta mitos antigos, seja porque as histórias se passam em outros lugares, outras cidades. Tá? Então, a tragédia trata do mundo do passado distante e também de um mundo distante espacialmente. Tá? Já a comédia não, a comédia se aproxima, ela abraça isso, né? Ela abraça o presente. Né? O mundo é Atenas ali, do cotidiano, né? Atenas do dia a dia. As tramas da tragédia tendem a ser terríveis e tensas, tá? São tramas, assim, terríveis, com morte, destruição, né? E assim por diante. E
Na comédia, as tramas tendem, elas são ridículas, né? Como eu disse, o riso, o ridículo é uma parte importante da comédia, mas elas também tendem a ser mais leves. Claro, tem alguma violência na comédia, tem, né, momentos tensos, mas esse não é o tom geral. Tá? O tom geral é mais leve. E aqui eu dou como exemplo Édipo Rei, né? Que conta a história de alguém que descobriu que matou o próprio pai e casou com a própria mãe, e que se cega, né? E a mãe se suicida, né? Ou seja, mais tenso que isso, difícil imaginar, né? E o contra-exemplo da comédia é As Nuvens de Aristófanes, né? Que nós temos um velho camponês endividado que quer arranjar um jeito de escapar das dívidas. Veja a diferença, né? É gritante a diferença da trama. Uma trama tensa, outra trama leve e mais cotidiana, né? Os personagens da tragédia são nobres e reis do passado, Édipo, Aquiles, né, Agamemnon. E na comédia não, são tipos cotidianos, tipos baixos, vulgares, né? Camponeses, artesãos, né? Não são príncipes, tudo bem? Então aqui eu dei o exemplo de Édipo, que é rei de Tebas, né? Governante de Tebas, e Strepsíades, que é o personagem principal das nuvens, que é um camponês médio, tudo bem? E aí, né? O passado distante na tragédia, o presente na comédia, os lugares distantes na tragédia, e o Atenas do presente na comédia. Tá? A linguagem da tragédia e da comédia são muito diferentes também. Olha aqui o comecinho do Sete contra Tebas, né, uma tradução aproximada. Aqui a gente tem o Etéocles, né, que é o governante de Tebas, né, falando do seu dever como governante. Cidadãos de Cádmo, deve dizer o oportuno aquele que guarda o ato na polpa da cidade, regendo o leme, sem adormecer de sono as vistas. É uma linguagem ornamentada, uma linguagem poética. Se for ver no grego, também é uma linguagem cheia de arcaísmos. Tá? Então, aqui ele está comparando o dever do governante com um piloto de um navio. Tá? E de um jeito bastante ornamentado, bastante poético. Olhem a diferença entre Ésquilo e Aristófanes. Esse aqui é o comecinho dos cavaleiros, tá? Nós temos um escravo se lamentando, né? Ui, 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 ai, 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 mas que desgraça, ai, ai, que o Paflagão, o novo escravo desgraçado, e os seus conselhos, deuses, peço, se desgrace, pois desde quando se meteu em nossa casa, sempre tritura os serviçais sob pancadas. Né? Então, aqui a gente tem uma linguagem bastante cotidiana, né? Nada elevada. Não que a comédia não tenha trabalho poético, tem muito trabalho poético, mas não é pela via do solene. Às vezes pode ser, mas em geral não. Tá? Em geral não. Então aqui, né, nós temos uma representação de um ator trágico, né? Aqui tem um resumo, né, das características da tragédia, e aqui nós temos a representação de um ator trágico, né, Evel. Veja como é delicado, solene, aqui ele está vestido como Perseu. E aqui nós temos a representação de uma comédia de Aristófanes, né, ligada com o grotesco, né, bem diferente. Bom, aqui tem um trecho de Aristóteles que eu não vou ler, mas que ele aponta o fato de que a tragédia, as origens são obscuras, tá? Isso já para Aristóteles, que está ali no século IV, imagina para a gente, né? Mas ele vai dizer que, como a tragédia era mais respeitada que a comédia ali no começo, não foi registrado todo esse detalhe de como ela surgiu. Tá? As origens da tragédia já são obscuras, a comédia ainda mais. Tá? Então, como esse gênero surgiu, a gente não sabe, nem Aristóteles sabia, que estava muito mais perto. Tá bom? E é interessante que a comédia é um gênero que se transforma muito, tá? Se transforma demais. E se você compara com a tragédia, isso fica gritante, porque a tragédia muda, mas no século V, ela estabelece ali mais ou menos uma norma, né? Um jeito ali de fazer tragédia que não muda drasticamente, apesar de ter mudanças, né? Já a comédia, para a comédia, o século V é só o começo, né? Entre o século V e o século III,
o gênero muda completamente. Se você pega Aristófanes, que está no começo, e Menandro, que está lá depois, são peças completamente diferentes, nem parecem o mesmo gênero, tá? Então, a comédia ela é dividida em 3 fases, tá? Quais são essas fases? Comédia antiga, né? Comédia intermediária e comédia nova, tá? Esses são, aqui na tela estão os representantes de cada fase. O principal representante da primeira fase é Aristófanes, né? O que era o mais famoso, não é o primeiro, né? Cratino, por exemplo, é mais antigo, né? Mas o Aristófanes é o principal representante dessa primeira fase. A comédia intermediária só tem fragmentos, a gente não tem uma peça completa desse momento, né? Então aí a gente fica realmente prejudicado para ver como é que era. E a comédia nova, a principal figura é Menandro, tá? Menandro, que a gente tem uma peça completa dele pelo menos e bons pedaços de outras peças, tá? Bom, quais são as características em resumo? Eu vou retomar isso na próxima aula, tá? Mas a comédia antiga, né? Qual que são as características dessa fase da comédia? O período, que é o século V, século IV, o Império Ateniense é o grande momento da comédia antiga. Ela sobrevive nas 11 peças restantes de Aristófanes e em fragmentos. A gente tem fragmentos de Aristófanes e de outros autores. Os temas são profundamente políticos, coletivos, locais, tá bom? E nesses temas políticos é muito comum ter sátira contra figuras públicas, tanto políticos como figuras, como filósofos, né? As Nuvens de Aristófanes é uma sátira contra o filósofo Sócrates, né? Então tem muita sátira contra as figuras públicas. Os enredos, isso a gente vai tratar na próxima aula, são absurdos, né? Tem, assim, mais ou menos absurdos, né? Num deles, um homem monta, né, num besouro rola bosta e vai até o Olimpo voando em cima desse besouro, né? Bom, acho que é um bom exemplo de absurdo, tá? E é um gênero fortemente coral, até mais que a tragédia, né? Na comédia a gente tem 24 coristas, né? 24 participantes do coro. Na tragédia 15, né? E isso vai mudar ao longo da história da tragédia, da comédia, tá? Mas a comédia de Aristófanes é muito coral, ela é muito ligada com esse mundo da dança, do canto, etc, tá? Tadeu, tem Oi. alguém solicitando que você retorne o slide do ator grego? Eu volto no final, eu só quero concluir a aula e aí eu já posso voltar nas questões. Obrigado por avisar, Tereza. Eu vou concluir aqui e aí a gente já volta e debate. A comédia intermediária é do século IV, né, ou seja, depois da Guerra do Peloponeso, só tem fragmentos, né, os temas eles são menos políticos, menos conectados com Atenas, tem menos referências a figuras públicas, e tem muita paródia mitológica, que é uma coisa que não tem tanto no que sobrou do Aristófanes, né? Tem muita paródia mitológica, mitos em versões cômicas, né? E o papel do coro diminui. E na comédia nova, né, que é a partir do final do século IV, naquele momento em que a Macedônia se torna a grande potência hegemônica, ela só restou numa peça, que é o Dísculo de Menandro, mas a gente tem bastantes fragmentos, né, dessa comédia, e, além de tudo, nós temos as imitações romanas. A comédia romana é muito fortemente influenciada por esses poetas da comédia nova, tá? Então, a comédia romana é muito diferente de Aristófanes. Os temas são éticos, né? Tem temas éticos e domésticos, né? Tem mais a ver com a vida familiar, não tem temas políticos, né? Ainda que tenha temas filosóficos, mas do ponto de vista da ética, né? A trama é mais realista, menos absurda, e o enredo tem muitas reviravoltas, né? Ele é muito próximo da tragédia. Alguns consideram que a comédia nova é a comédia que adotou coisas da tragédia, como, né, peripécias, reviravoltas, descobertas, né? Isso tem na tragédia e a comédia nova traz para dentro da comédia, né? E o coro não tem papel nenhum, né? Se tinha, era basicamente intervalo, né? Não tinha papel, tá? Então o coro vai desaparecendo progressivamente da comédia, tá bom? Então, só para recapitular, para a gente terminar essa primeira aula,
elementos que eu trouxe aqui, tá? Que eu acho importantes para a gente pensar a comédia antiga. Primeiro, a fragmentação e conexão do mundo grego, né? A cultura grega é variada, né? Fragmentada em suas várias cidades, mas existia uma conexão e uma certa coerência cultural. É uma poesia de teor fortemente oral e performático, a gente não está no mundo do livro ainda, tá? É um mundo pré-livro e mesmo no período clássico em que o livro já existe, ele não é tão importante assim, ele é secundário, né? Acontecimentos históricos importantes, as guerras pérsicas, o Império Ateniense, né, e a Guerra do Peloponeso, né, que vem do Império Ateniense, a luta pela hegemonia da Grécia. A democracia em Atenas é um elemento importante. Os festivais de Dionísio, no contexto democrático, né, que são festivais religiosos, mas que são financiados pela cidade e pela democracia. A oposição em comédia, entre comédia e tragédia, né, que são gêneros opostos, de certa maneira. E esse aspecto metamorfo da comédia, né, que começa de um jeito, lá com Aristófanes e os outros, e quando chega lá em Menandro, mudou completamente, tá bom? São alguns aspectos. E aí, dada essa apresentação, na aula que vem na quarta-feira a gente vai ficar só com Aristófanes, né? E a gente já estamos bem informados aqui para continuar a estudar o Aristófanes, tá bom? Então é isso, gente. A exposição era essa. Eu vi que muita gente escreveu no chat, mas eu fiquei preocupado com o horário. Eu preferi concluir. E agora eu abro para quem quiser comentar, quem quiser escrever no chat, para quem quiser perguntar, fiquem à vontade, tá bom? Eu vou voltar enquanto isso, eu vou voltar para aquele slide do ator grego, tá? Que pediram. Tem a referência aqui embaixo da onde eu encontrei a imagem, tá? Quem quiser buscar. Fale, Rony. Olá, boa noite. Boa. Parabéns, viu, caríssimo professor Tadeu? Muito boa a tua exposição, claríssima. Eu fiquei só com uma pulguinha pensando aqui. Como se chegou à afirmação de que essa imagem seria de um ator? É porque tem o nome dele escrito no vaso. Ah, tem uma parte do vaso com o nome. Exatamente, tem a inscrição. Evel. Perfeito, obrigado. Tem a inscrição, por isso que você sabe. Ah, perfeito. Eu achei que era só a imagem, daí eu fiquei pensando, como? Mas tem a inscrição. Mas isso é interessante que você falou, Rony, porque essa é uma dificuldade da representação que a gente tem das tragédias, nos vasos. É muito difícil saber quando é tragédia e quando é uma representação do mito. As representações da tragédia no vaso tendem a não enfatizar o aspecto cenográfico, enquanto da comédia, sim. A comédia ela chama muita atenção para esse aspecto cenográfico, para as máscaras. Pode ver que na representação da comédia, geralmente, dá para ver que os atores estão usando máscara, né? Na tragédia é muito difícil de diferenciar se é tragédia ou se é mito. Outro traço distintivo, então, né? Bem forte, né? Isso, a gente vai ver na aula que vem, né, que a comédia ela tem muito essa quebra da ilusão dramática, né? Isso é levado para as representações dos vasos, enquanto a tragédia ela tem um certo respeito pela essa ilusão dramática, né? Então a comédia está o tempo todo falando, não, isso aqui é só uma peça, né? Sim. Há um caráter aí metalinguístico, não sei se é o metalinguístico. Muito mais raro na tragédia, né? Muito mais raro. Perfeito, muito obrigado, viu? Eu que agradeço o comentário. Alguém tem alguma dúvida, algum comentário? O William fez uma pergunta, Tadeu. Deixa eu ver aqui, lá em cima. William, abre aí, meu filho, seu microfone e fale, Tadeu, ó. Ele perguntou, por ter essa relação com o cotidiano e o presente, a comédia pode trazer também críticas sociais e políticas? Essa dúvida, né, Teresa? Que o William colocou. Não, com certeza, né? Eu não queria abrir o microfone para não interromper, desculpa. Mas pode falar, era essa a dúvida? Isso, exatamente. Não, com certeza, né? A comédia de Aristófanes é isso. Tem algumas que não, tem algumas tragédias, tem algumas comédias de Aristófanes que não tem esse teor
totalmente político, mas é raro, né? Geralmente tem algum teor público ou político, né? A guerra, por exemplo, é um tema frequente. A peça mais famosa de Aristófanes, né, a Lisístrata, é uma greve de sexo com o objetivo de parar a guerra, né? Então, é frequente. Agora, isso lá no Aristófanes, né? No Menandro, já desaparece esse tom, né? As comédias têm um tom mais ético, mais ligado com a vida privada, né? Mas em Aristófanes, com certeza. Alguém tem mais alguma dúvida? Comentário? A Gislaine perguntou aqui, professor, normalmente nas tragédias é perceptível que existia várias versões de um personagem. Na comédia também é assim? Então, isso é interessante. Depende. Em geral, os protagonistas da comédia, eles são inventados, tá? Geralmente são figuras ficcionais. Então, aqui eu dei exemplo das nuvens, né? Tem uma figura chamada Strepsíades, que é um camponês inventado. Então, normalmente, os protagonistas das comédias são inventados, mas não sempre, tá? Então, tem algumas comédias que têm como personagens deuses ou heróis. Então, nas Rãs de Aristófanes, né, por exemplo, o protagonista é Dioniso, é o próprio deus Dioniso, né? Então, aí vai ter outras versões. Aliás, Dioniso é uma personagem tipo na comédia, né? Tem várias comédias do século V que tem Dioniso como personagem principal, né? Então, isso acontece. Mas, em geral, essa não é a regra. Geralmente, o protagonista e a maior parte das personagens são personagens inventadas, né? Mas pode acontecer de ter heróis. Héracles, por exemplo, aparece em comédias, né? E assim por diante. Me perguntou aqui, o Rony perguntou se eu tenho leitura para indicar. Eu tenho, eu ia trazer para a aula que vem, né, essa discussão sobre a comédia e especificamente sobre a comédia, e ia trazer a bibliografia, né. Em português tem alguns estudos, né, tem, assim, você acha teses, você acha alguns livros, não são tantos. Tem as traduções, eu acho que vale a pena ler, se vocês aí tem muitas, né? Aí realmente valeria trazer aqui a lista, né? Tem algumas traduções de Aristófanes em português, então tem a tradução da professora Adriane Duarte, né? Tem outras traduções mais recentes, né? E aí, geralmente, nessas traduções tem introduções, né? E aí é legal, porque acaba complementando um pouco, né? Eu também indicaria o livro da própria Adriane Duarte a respeito de Aristófanes, que é um tema específico, mas que acaba abordando questões gerais da comédia, que é eu esqueci a ordem agora, é a dona da voz e a voz do dono, né? Que é sobre um trecho da comédia, né, no qual o coro fala com o público, né, um trecho que aparece muito nas comédias. Então, é interessante esse estudo. Embora seja mais acadêmico, mais especializado, acaba falando um pouquinho da comédia como um todo, né? Mas eu trago mais na próxima aula, traduções e trago referências, tá bom? Agora, esse livro, Tadeu, tá em falta, eu já procurei em todos os lugares, não acho. Infelizmente, às vezes, tem esse problema. Mas como foi a tese dela, você encontra a tese, né, da professora Adriane, que é esse tema. Mas eu acho que não está digitalizado, Esse aí é só livro mesmo, né? Tem esse problema do esgotar. Tem as traduções de Ana Maria César Pompeu, traduziu Lisístrata, traduziu outros livros, né? Alguém que citou aqui. Gabriela perguntou aqui. Mas as referências eu trago das traduções e de textos na próxima aula. E eu posso até mandar o PDF para vocês, acho que fica melhor, né? Eu trago na aula e trago no PDF. Gabriela perguntou.
Fiquei com uma dúvida sobre os atores e o coro. O senhor disse que ele poderia representar diversos coletivos, como moças, velhos e entre outros. Diante do fato de que as mulheres não tinham participação política, elas também não poderiam participar de papéis teatrais. Os homens que faziam suas representações, isso é interessante, Gabriela. O que acontece é o seguinte, coros, antes da tragédia da comédia, tá? A lírica coral, o coro, ele podia ser composto por vários grupos de cidadãos. Então, você tem coros femininos, né? Então, a poesia de Alckmin, por exemplo, poeta espartano, que faz poemas, canções para serem cantadas por coros de virgens. Então, o coro é de mulheres, né? Safo, provavelmente, também compunha canções para coros de moças, né? Isso também é possível. Agora, quando chega no teatro, né, na tragédia e na comédia, aí sim, o coro é sempre masculino, é sempre cidadãos homens, né? Então, não que as mulheres não sejam cidadãs, né? Elas são, mas elas não têm participação política e, no caso da tragédia e da comédia, elas não interpretam papéis e não participam do coro. Então, mesmo quando o coro tem uma personalidade feminina, ele é interpretado por homens, né? Então, por exemplo, na Em Lisístrata tem um coro de mulheres, mas os atores são homens, tá bom? Então, existiam coros femininos, mas não na tragédia e na comédia, né? São sempre atores. Sempre atores. Quando acontece alguns cantos líricos femininos, eu não consigo visualizar isso. Não, isso é interessante, né? Mas, de fato, todos os personagens femininos eram interpretados por homens e os coros femininos eram interpretados por homens também. É que eu acho que é mais fácil imaginar se você lembrar que, se você tenta visualizar que tinha máscara e tinha figurino, né? Uhum. Então se escondia, né? Tem até algumas montagens que tentam, né, fazer isso com máscaras e aí facilita um pouco essa ilusão, né, de que não é um homem. Mas porque eu penso o canto e a dança do coro, entende? Mas eu aceito. Mas de fato é estranho, né? É totalmente estranho, né? Aliás, o teatro grego, né? Tem um pessoal que comenta que seria uma experiência muito estranha para a gente, né? A relação que a gente tem com o teatro é muito diferente da deles. Muito, muito. Ao céu aberto, né? É completamente diferente, né? Mas esse é um aspecto, de fato, muito estranho, né? É porque quando eu já penso nas mimas lá latinas, que são mulheres, aí não parece que está tão distante, né? Sim, no tempo e no espaço. Mas entendo, e aula maravilhosa, Tadeu. Eu que agradeço, Tereza, por ter vindo aqui prestigiado. Rever coisas. Eu acho que todo mundo fez as perguntas. Eu vou encerrar. Vai ficar gravado, eu vou colocar no YouTube, se alguém quiser rever novamente. Espero que eu não tenha falado nenhuma besteira, que vai ficar gravado para o sempre, né? Mas eu agradeço pela participação, por todo mundo que veio, viu, comentou. E a gente se fala na quarta-feira, mesmo horário, né? E aí, mais especificamente sobre Aristófanes, tá bom? Eu tenho um canal que é o meu, né? Eu não tenho nada lá. Eu só coloco para fazer aula. Mas eu vou mandar o link. Eu vou mandar o link para depois do curso, para vocês terem, tá bom? Só lembrando, que eu vou... Quem ainda não assinou, a lista de presença está aqui, tá bom? É a lista de presença. Mas é isso, gente. A gente se vê na quarta. Muito obrigado mesmo, tá bom? Tchau, Tereza. Tchau, gente. Até mais.